Olá, minha gente, eu sou o professor Delano Moura e hoje aqui vamos tratar a respeito de conjuntos numéricos. Desde sempre, desde quando você começa a estudar matemática, você começa a trabalhar com esses conjuntos. É definir cada um desses conjuntos e eles começam a fazer parte das suas operações. O primeiro conjunto que nós aprendemos, quando a gente começa a estudar na escola, é o chamado conjunto dos números naturais, que a gente representa por esse n aqui, que são os números que começam no 0, vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3. Ou seja, os naturais são aqueles números que a gente aprende a contar. Você começa a contar, você não tem nenhum, você tem 1, 2, 3, 4. Todas as operações que você faz até o 6º ano só envolvem números naturais, você faz 3 menos 2 que dá 1, mas você não faz 2 menos 3, pois o resultado dessa operação ela não pertence aos números naturais. Então, os naturais é esse primeiro conjunto aí, que eu representei de uma forma com uma cor vermelha. Tá? Em seguida, você precisa, quando você vai para o 7º ano, fazer operações em que o resultado dessa operação é um número negativo, tipo 2 menos 3, que o resultado é menos 1. E para isso nós vamos aprender um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. A gente representa por essa letra Z. Tá? E o conjunto dos inteiros é um conjunto que ele engloba todos os números naturais. Então, se você observar que nos inteiros, do 0 em diante, eu teria os números naturais. Então, a gente observa que nos naturais a gente tem um começo, mas não tem um fim. Nos inteiros, você coloca nele, acrescenta a esse conjunto dos naturais, essa parte aqui, antes do 0, que vai do menos 1, menos 2, menos 3, voltando de lá para cá, decrescendo. Então você acrescenta nos naturais os números negativos. Aí você já pode fazer a operação 2 menos 3, que o resultado dá menos 1. Tá? Então observe que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, ele está dentro dos números inteiros. Tá? Mas, nesses números inteiros, o nome já diz, inteiro, não tem aqueles resultados que não são inteiros. Que, por exemplo, se você divide 1 por 2, vai dar 0,5. Se você pegar o número 1,7, 2,9 menos 0,0001, ou 0,333, não aparece nos inteiros, porque aí teriam pedacinhos que você precisaria para colocar nesses inteiros. Esses pedacinhos que a gente representa por as frações, tá bom? E as frações ele já pertencem a esse conjunto que a gente representa por a letra Q, que são os números racionais, tá? Então aqui eu tenho os números racionais. E os racionais, eles são as frações, como eu falei. Uma fração, quando você... Lembrando que fração é uma divisão, quem é meu aluno sabe que eu falo isso toda hora, em que você divide o numerador pelo denominador. Então, também temos que lembrar que se é uma divisão, eu não posso nunca dividir por 0, então necessariamente esse valor do B precisa ser um valor diferente de 0. Então, quando você pega, vamos supor, 8 quartos, isso aqui é a mesma coisa que 8 dividido por 4, que é 2. Então, observe que uma fração ela pode representar um número natural. Se você pegasse a fração 6 dividido por menos 6 sobre 3, o resultado disso aqui é menos 2, porque é menos 6 dividido por 3. E menos 6 dividido por 3 é menos 2, e menos 2 é um número inteiro. Então, observe que o resultado de uma fração pode ser um número inteiro. Então, os números inteiros é um subconjunto dos números racionais. Ele fica dentro dos números racionais. Em alguns outros casos, o resultado dessa fração, vamos supor que você pegasse 5 sobre 2, esse resultado aqui dá 2,5. Se você pegar 8 sobre 100, o resultado dessa divisão é 0,08.
Números escritos assim são chamados números decimais exatos. Então, uma fração também pode representar um número decimal exato. Em alguns casos, se a gente pegar, por exemplo, 1,1 sobre 3, né, e eu fizer essa divisão, vai dar 0,333 reticência. Nessa conta ela é infinita, essa divisão, né, 1 dividido por 3. E números assim são chamados de dízimas periódicas. Então, as frações, né, os números racionais, eles englobam os números inteiros, os números decimais exatos e também as dízimas periódicas, tá? Então, observe aqui no meu diagramazinho que você tem os racionais, né? Dentro dos racionais eu tenho os inteiros e dentro dos inteiros eu tenho os naturais. Então, se é natural, é inteiro também e também é racional, tá? Não são conjuntos à parte. Um está dentro do outro, né? Nem todo número, por exemplo, se você pegar um número bem aqui, ó, nesse pontinho, ele é um número inteiro, mas ele não é natural. Mas ele também está dentro dos racionais, né? Você observa. Então ele é racional e inteiro. Por exemplo, se você pegar o -2, né, que estaria bem aí nessa parte, ou -3, né? Se você pega um número aqui dentro, né, esse número ele é natural, mas também é inteiro e também é racional. Tem um conjunto que a gente vai estudar, né, a partir dessa aula de hoje, vai trabalhar ele, que é chamado de conjunto dos números irracionais, que eu represento por esse I aqui. Tá? Você tem os racionais, que é o Q, e os irracionais, que a gente representa por esse I. Tá? Os irracionais, eles são as dízimas não periódicas. Tá? Quando você vai fazer determinados cálculos dentro da matemática, a gente vai observar que o resultado desses cálculos não representa nenhuma dízima periódica, nenhum decimal exato, nem nada desse tipo. Por exemplo, nesse quadrado eu tenho aqui, eu quero aqui encontrar essa diagonal. Nós já vimos aí antes que para fazer a diagonal do quadrado a gente usa o teorema de Pitágoras, né? E você tem aqui os dois catetos. Esses dois catetos eles medem 1 centímetro. E se você pegar aqui o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos, né? Então os catetos aqui é 1 em 1. Então se eu fizer 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai ser igual a d ao quadrado. Usando novamente aqui o famoso teorema de Pitágoras, tá? Então a gente está aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Bem, fazendo essa conta, eu tenho que d ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 1, que é 1, mais, de novo, 1 vezes 1, que é 1. O nosso d ao quadrado vai ser igual a 2, o que vai implicar que esse d vai ser igual a raiz quadrada de 2 centímetros. Se nós pegarmos uma calculadora, né, e tentarmos calcular quanto vale a raiz quadrada de 2, né, você vai encontrar que esse valor da raiz de 2 ele vai ser um valor de 1,4142135624, dependendo do tamanho da sua calculadora, você vai perceber que isso aqui acontece. E essa representação ela também é infinita, certo? Ela não tem fim, né? Então é uma dízima também. Mas ao contrário de uma dízima periódica, em que esses valores eles se repetem, né? 0,33333, por exemplo, também podia ser uma dízima periódica, 2,141414 reticência. Então você observa que isso aqui tem um período, né, de repetição. A gente sabe que o próximo número depois do 14 vai ser outro 14. Já numa dízima não periódica, os números eles vão de forma aleatória, né? 41, 42, 13, 56, 24. Você não consegue dizer quem é o próximo número. Então, números assim são dízimas não periódicas. E dízimas não periódicas são números irracionais. Faz parte do conjunto dos números irracionais. Um número irracional muito conhecido a gente encontra quando faz o comprimento da circunferência. Ou seja, se você pegar um cordão, colocar em volta de uma
tampa de panela de forma circular, por exemplo, e medir aquele tamanho, né, numa régua, eu vou ter o comprimento dessa circunferência, né? Você pode passar o cordão ali em volta, ver qual é esse tamanho, abre o cordão, coloca ele em cima de uma régua e você vai ter o comprimento da circunferência. Se nós dividirmos o comprimento dessa circunferência por o diâmetro, e o diâmetro é a medida dessa corda que passa pelo centro da circunferência, né? É de um lado até o outro passando aqui pelo centro, né? Então você tem o diâmetro dessa circunferência. Não interessa o tamanho dessa tampa que você mediu, se ela for de forma circular, esse resultado sempre vai dar um valor de aproximadamente 3,41, né? 3,14, 15, 9, 2, 6 e assim por diante, né? Que é um número muito conhecido dentro da matemática, que é o chamado π, tá? Então, o π, que eu represento por essa letra grega aqui, né? É o chamado π, ele vale 3,14, 15, 9, 2, 6, é uma dízima não periódica. Então, se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir por o diâmetro, vai ser sempre igual a π. Se eu multiplicar meio por extremos aqui, eu tenho que o comprimento dessa circunferência vai ser o diâmetro vezes π. E observe aqui, ó, que o diâmetro na circunferência é 2 vezes o raio, né? O raio daqui para cá é o raio, daqui para cá também é o raio, então o diâmetro é 2 vezes o raio. Daí eu tenho que o comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π, e eu tenho uma fórmula para o comprimento da circunferência, que é o famoso 2 vezes π vezes o raio. E geralmente nós aproximamos esse valor de π para 3,14. Então o valor de π é aproximadamente 3,14. E nós vamos fazer nossas contas utilizando isso. Então, se por um exemplo, eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, que o raio dela é 10, você vai fazer o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10 centímetros, por exemplo. Então esse comprimento vai ser 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 10, multiplicar por 10 faz com que a vírgula venha uma casa. Então esse comprimento vai ser de aproximadamente 62,8 centímetros. Tá? Então o π é um número irracional muito conhecido, tá? Dentro dos nossos cálculos. Tá? Então só repassando aqui. Os nossos conjuntos numéricos são eles os naturais, que é do 0 em diante, os inteiros, que você acrescenta os números negativos nos números naturais, os racionais, que são as frações, e uma fração pode ser um inteiro, um decimal exato ou uma dízima periódica, e as dízimas não periódicas são os números irracionais, tá? E uma coisa muito importante é, se vocês observarem, tem um Rzinho aqui fora, e o conjunto que nós chamamos de R, que são os chamados números reais, né, que é o nosso conjunto universo, os números reais vai ser juntar os racionais, né, você vai pegar os racionais e vai unir esses racionais com os irracionais. Então, todos os números que a gente pensar aqui, eles são chamados de números reais, que é a união dos racionais com os irracionais. Tá bom? Valeu, gente. Até mais, até a próxima aula.